Já botou ali? Olá! Estamos ao vivo para mais uma Sacadas HT. Olá, boa noite! Vamos dar uns minutinhos enquanto o pessoal chega. Quem vai chegando vai nos dando oi. Estamos ao vivo no Insta e no Facebook. E hoje a gente vai conversar sobre algumas perguntas que nos mandaram aqui e sacadas que a gente foi tendo com os nossos atendimentos. Vamos falar um pouco sobre relacionamentos. Quem for chegando no Facebook vai nos dando oi. Boa noite, Lourdinha. Tchelle, tá tão escura a tela. Tu tem como fazer alguma coisa? Vamos testar. Vamos ver aqui. É porque tem muita luz em cima. Agora sim. Boa noite, Lourdinha. Boa noite, minhas lindas. Gisela, boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Quem mais que está ao vivo conosco? Olá, Josi. Seja muito bem-vinda. A Josi trouxe uma questão bem enriquecedora que a gente vai conversar também essa noite. Olá, Vivi. Olá, Dani. Quem for chegando vai nos dando oi. Nosso assunto de hoje é sobre relacionamentos, sobre o nosso impacto com relação aos outros, como lidar com essa questão do outro na nossa vida, né? Saudades de você também, querida Vivi. Estamos aqui com fundo, vocês estão escutando o nosso fundo musical? Nosso vizinho tá tendo um ensaio aqui de uma banda. E Olá, Dani! A gente já vai ficar com esse fundo, né? Ela entrou na nossa live. Vamos, olha só, trilha sonora personalizada, tá vendo? Só música ao vivo para o Conexão HT. Gente, um recadinho rápido para quem for de Porto Alegre. Na semana que vem temos aula, Vivi, na semana que vem temos aula presencial aqui em Porto Alegre, no escritório do Conexão HT. Então, quem for de Porto Alegre e quiser mais informações, é só entrar em contato conosco. A gente vai trabalhar uma ferramenta muito legal para equilibrar todas as áreas da nossa vida, né? Esse é um ponto que eu e a Tchelle a gente considera bem pertinente, bem importante, porque é muito fundamental que nós tenhamos equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, para que a gente não tenha eventualmente descompensações, ou se a gente não consegue equilibrar todos os pontos que são importantes para nossa satisfação, em algum momento, por melhor que esteja alguma área, se as outras áreas da nossa vida não estão em equilíbrio, a gente vai baixar a nossa frequência vibratória, as nossas emoções vão começar a se tornar debilitantes, porque nós somos um ser humano integralizado. Então é importante que a gente tenha equilíbrio em várias áreas da vida, e todo o nosso trabalho é levar vocês para um patamar cada vez mais excelente, cada vez de mais prosperidade. E isso diz respeito a gente poder equilibrar todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes a gente cresce com crenças de que não se pode ter tudo que se quer, que quando a gente está bem sucedida em uma área, a outra automaticamente vai ser prejudicada, e que a gente tem que se contentar com a nossa vida do jeito que ela é. Então é importante que a gente tenha sempre clareza sobre todas as questões que são importantes para a nossa vida e trabalhar para que nós tenhamos uma vida rica em todos os sentidos. Então esse vai ser o assunto da nossa aula presencial da semana que vem. A gente deixa esse convite para vocês estarem conosco, que vai ser uma troca muito enriquecedora. Isso aí. Então, vamos começar respondendo a pergunta da Juliana, que estava aqui. A pergunta da Josi. Ah, da Josi. Onde que tá aí a pergunta da Josi? Então, a Josi fez a seguinte questão. Eu vejo no outro aquilo que está em mim. Essa afirmação é verdadeira? O que vocês acham aí? Quem tá aí nos acompanhando? O que vocês acreditam sobre isso? Vocês acham que é verdadeiro? Aquilo que eu vejo no outro é aquilo que está em mim? O que vocês acham aí? Quem nos acompanha há mais tempo aí? Vivi, o que tu acha? Dani, o que tu acha? Josi, o que tu acha?
Miriam, seja bem-vinda, bem-vinda Nutri Feminina. Seja bem-vinda a Beth tá dizendo sim, é verdadeiro. E por que vocês acham que é verdadeiro? Quem tá aí já se perguntou por que é verdadeiro isso? A Miriam também acha que é verdadeiro. Todo mundo votando sim. Vivi, Josi, o que vocês acham? Pessoal que acabou de chegar, Nutri Feminina, o que tu acha? É verdadeira essa afirmação que a gente vê no outro aquilo que tá na gente? Efeito espelho. A Beth tá falando do efeito espelho, exatamente. E tem também uma outra questão bem interessante. Por exemplo, quando eu vejo uma fruta redonda, mais ou menos desse tamanho, laranja, da cor laranja, o que eu imagino? Eu olho para ela e eu já identifico que é uma laranja. E por que eu sei que é uma laranja? Porque eu aprendi em função da minha educação, eu aprendi na escola, ou eu aprendi com os meus pais, ou alguma vez eu comi no restaurante e estava escrito lá laranja. Então eu sei que aquilo é uma laranja em função das minhas experiências passadas. Eu vejo uma laranja, eu sei que é uma laranja, né? E assim como a gente faz isso com as frutas, a gente faz isso com qualquer coisa na nossa vida. Eu vejo duas pessoas conversando em voz alta e uma falando palavrão para outra. Eu já interpreto como duas pessoas estão brigando. Por quê? Porque eu aprendi pela minha experiência, ou observando ou olhando filmes, que quando duas pessoas falam em voz alta e se xingam, elas estão brigando. E assim a gente vai fazendo com tudo na nossa vida. A gente observa o que está acontecendo e vai julgando conforme o que eu aprendi que aquilo significa. Então, uma pessoa tem uma determinada fala alguma coisa pra mim, tem uma determinada atitude, eu já vou lá e julgo de acordo com o que eu aprendi que aquilo significa, de acordo com aquilo que os meus pais me ensinaram, ou com as experiências que eu tive, ou que eu aprendi com os meus amigos, e assim a gente vai interpretando o mundo. A gente vai interpretando pela realidade? Não, pela realidade que eu construo a partir das minhas ideias e dos meus pensamentos e de como eu interpreto aquilo que a pessoa me fala. Então é por isso que você vê no outro aquilo que está em ti. Porque precisa dessa interpretação. E essa interpretação ela é individual. Cada pessoa tem a sua. Eu e a Ellen, nós somos irmãs. Nós trabalhamos juntas, mas mesmo assim, em determinadas situações, cada uma tem a sua interpretação. Porque apesar de a gente ter os mesmos pais, a gente conviveu num círculo muito parecido, mesmo assim, cada pessoa tem a sua identidade única, as suas experiências únicas, a forma como as situações afetaram a gente, o modo que a gente interpretou é diferente. E isso é a coisa mais rica que a gente pode trazer para a nossa vida, porque as nossas interpretações e os nossos próprios aprendizados são o que nos tornam únicos, né? Cada um deve olhar para aquilo que lhe incomoda no outro e entender o que precisa ser trabalhado em si, porque tudo aquilo que é desafiador para a gente é porque a gente precisa se aprimorar naquela questão. Então nada acontece na nossa vida ao acaso. Tudo que a gente passa porque existe uma lição, tem algo pra gente aprimorar ali. E cada ser é único, cada um de nós tem nessa vida um aprendizado específico. E às vezes essas questões que nos incomodam são as questões que, se a gente puder superar, a gente vai ter os grandes saltos da nossa vida.
Então, a gente pode dizer que o outro é um grande presente, o outro é uma grande dádiva na nossa vida. Por mais que isso em alguns momentos traga sofrimento e traz muito sofrimento, porque muitas vezes as situações que a gente se expõe nos relacionamentos, elas são duras mesmo, né? Principalmente quando a gente tem uma relação próxima, quando a gente tem mais contato, quando a gente tem um repertório de histórias e de trajetória mais prolongado, a gente traz experiências que realmente causam dor na gente. Agora, essas experiências são aquelas que quando a gente superar, a gente vai ter um grande salto evolutivo na nossa vida. Então, de toda forma, o outro é uma grande dádiva. E se a gente puder olhar os nossos relacionamentos como uma grande universidade para a nossa evolução, para o nosso aprendizado como espírito, como seres em evolução, né? Então, a gente pode realmente ter muitos aprendizados, nos tornar muito melhores a partir dessas superações. Então, como a Tchelle vinha falando, o outro realmente é um espelho do nosso interior, é um espelho daquilo que a gente precisa aprimorar, das nossas percepções que precisam ser alteradas, e assim que a gente vai aprendendo, a gente vai tendo os nossos saltos. E isso é realmente muito transformador. Que nem tu estava falando, muitas vezes nos gera dor, nos gera incômodo, nos gera raiva, e porque são partes nossas que a gente não quer ver. O outro só tá mostrando aquilo que a gente é. Só que muitas vezes a gente quer deixar escondidinho, a gente não quer ver. E por isso que geram tantas emoções negativas. Que muitas vezes o outro nos mostra a nossa negatividade. A nossa inveja, a nossa não aceitação, a nossa falta de perdão, as nossas resistências, a nossa escassez. Muitas vezes já vieram me falar: meu marido é muito escasso, meus pais são muito escassos. E você? Você é o quê? Você é muito abundante? Você tem pensamentos e emoções abundantes? Quando a pessoa vai olhar pra ela, ela não tem isso dentro dela. E o outro só tá refletindo aquilo que ela é. Só que às vezes a gente quer o quê? A gente quer que o outro mude. Por quê? Porque é mais fácil pra gente que o outro mude do que a gente mudar, do que a gente olhar para as nossas questões e alterá-las, né? Que nem eu vou pegar um exemplo agora de uma cliente que eu atendi, que ela tá envolvida num relacionamento que ela teve. Ela já faz 1 ano que ela terminou esse relacionamento amoroso, mas ela continua apaixonada por esse cara e esperando que ele resolva suas questões, resolva os seus traumas para assumir um relacionamento com ela. Olha que grande vulnerabilidade isso. A gente ficar na espera da mudança do outro pra gente ter um relacionamento feliz, um relacionamento saudável. Ou quantas vezes, agora eu lembrei de outra cliente que estava esperando que o namorado dela mudasse, ela estava muito infeliz no relacionamento e queria que ele fosse verdadeiro e honesto. E estava esperando do outro essa honestidade. Quando ela não estava sendo honesta com ela mesma, ela deveria terminar esse relacionamento porque já estava insatisfatório há muito tempo. Então a gente fica envolvido, reclamando do outro, na espera que o outro venha. É claro que nos relacionamentos amorosos isso é mais desafiador porque a gente acostuma com a pessoa, a gente gera um dia a dia com aquela pessoa. Então, que nem ele falou, tem muita história. As pessoas que a gente ama, tem muita história envolvida. Então a gente acaba ficando com um vínculo muito forte com essas pessoas. E muitas vezes está ruim, a gente está insatisfeito,
mas a gente não quer olhar. Vou dar um oi pro pessoal que tá chegando no Instagram. Olá, Darlene. Olá, Denise, querida. Seja muito bem-vinda. A Denise é a nossa aluna do programa Serenidade. É muito bom te ter aqui, Denise. Olá, Vânia. Olá, Carol, querida. Nos vemos amanhã cedinho. Tô bem feliz em conversar contigo. Vamos ver quem mais que tá por aqui. Olá, Momô. A Vivi tá dizendo que tá demorando para responder porque ela tá no banho ouvindo, que ela não pode perder nada dessa fala. Olha só o que é uma aluna dedicada, uma cliente, amiga, querida, fiel. Isso é muito bom, né? Eu confesso que também já faço essas experiências aí porque eu já tenho uma capa de plástico do meu celular, porque aí já fico também conectada com assuntos que são relevantes para mim enquanto eu tomo banho. Isso é a tecnologia nos conecta em todos os momentos, né, gente? Isso é a coisa mais incrível. Você saber usar a tecnologia a nosso favor, né? Se beneficiar com isso. Olá, Gregório! Tudo bem? Boa noite, pessoal. Vamos dando oi. Olá, Roberta Bonet! Seja muito bem-vinda! Muito bom te ter aqui. Estamos falando sobre relacionamentos. Relacionamentos, efeito espelho. Isso aí. Então, Saudades, amada. Isso já é uma pergunta, Amanda, que eu sei que tu tá sempre fazendo umas questões aí dos relacionamentos. se tiver alguma questão de relacionamento, manda bala aí que hoje é o nosso tema. Quem tá chegando lá, Cândida. Cadê o pessoal do Face? Agora eu olhei que a Cândida entrou e quero saber quem mais que tá online. Lourdes, Cândida, quem mais tá aí no Facebook? Nos dê um oi. A Roberta tá dizendo que relacionamento é o assunto favorito dela, é ótimo, né? Eu tava mesmo falando com a Tchelle sobre isso, que a gente tem às vezes uma percepção de que a gente tem um problema que é relacionado a outras áreas da nossa vida que não relacionamento. Porém, gente, se a gente for analisar a fundo, a base de todas as nossas questões são os relacionamentos. Porque nós, seres humanos, nós somos movidos por esse contato, por essa troca. Nós vivemos em grupos. A gente não sabe viver sozinho. Então, os relacionamentos, eles realmente direcionam a nossa vida de uma forma muito forte. É por isso que é tão importante a gente aprender a lidar com isso tudo, né? E a Tchelle falava sobre essa questão da cliente dela, né? Que tá numa posição de esperar a mudança do parceiro para então ela ser feliz. E isso, gente, é algo muito ruim. Primeiro, porque toda vez que a gente coloca, tudo isso que a Tchelle já falou, toda vez que a gente coloca a nossa felicidade nas mãos de alguém, a gente se torna vulnerável. Agora tem uma questão que quando a gente tem esse pensamento de esperar a mudança do outro, automaticamente a gente cria uma posição de vitimização. Muitas vezes nos relacionamentos a gente se coloca num padrão de vitimização inconsciente. Essa pessoa, ela tá sendo uma vítima desse parceiro. E é claro que existe uma ligação num relacionamento entre duas pessoas ou entre várias, né? Às vezes a gente se relaciona com um grupo de pessoas, mas a questão é que quando a gente tá com essa informação de que a gente precisa que o outro se abra, que o outro se modifique, que o outro se transforme, que o outro cure as suas questões para que então a gente possa ter um relacionamento saudável e feliz, a gente começa a programar a nossa mente para inércia, para estagnação. Então a gente se coloca nessa postura de vítima e a gente começa a descarregar pensamentos do tipo, eu não tenho nada a fazer sobre isso. Então, além dessa pessoa ficar imobilizada, totalmente vulnerável à dependência do outro, ela cria nesse momento um padrão de falta de criatividade, de distorção da realidade. Essa pessoa não consegue perceber os fatos em si, em função dessas distorções que ela tem da situação. Porque muitas vezes, fato é que a gente tem como estimular coisas nas pessoas. A gente tem como contribuir
para os nossos parceiros, para os nossos familiares, para que eles tenham respostas melhores, ou mesmo nos posicionar de forma diferente, de forma mais favorável a construir um relacionamento da forma como a gente quer. Agora, quando a gente tá na postura de vitimização e a gente acredita que a mudança vai depender da postura do outro, a gente cria todo um padrão mental de estagnação. E essa possibilidade que tu tinha de vislumbrar um comportamento diferente, ou mesmo ter uma ideia ou ter uma percepção sobre o que tá acontecendo na tua vida e no teu relacionamento, ela é cortada em função dessa programação, porque o cérebro, ele só enxerga aquilo que a gente se programa para enxergar. Então veja, se essa pessoa programa a mente dela, o cérebro dela, para depender da mudança de outro, ela já está se programando para vulnerabilidade, para vitimização e para estagnação. Então veja como é triste a gente ter esse padrão mental, porque sem um padrão mental, a gente não tem um padrão emocional. Tudo aquilo que a gente sente vem dos nossos pensamentos. Então, quando a gente pensa que a gente depende da mudança do parceiro para ter aquilo que a gente quer, a gente impõe na nossa vida um processo emocional muito debilitante. E esse processo emocional debilitante vai fazer com que a gente embote a nossa criatividade, a nossa tomada de decisões, a nossa forma de se relacionar. Porque muitas vezes as pessoas, como eu imagino que seja o caso dessa cliente, as pessoas têm uma rotina de fala, de se ver, de eventualmente ter um contato. E aí, quando a gente tá nesse padrão de pensamento, esse contato ele acaba sendo tão pobre em termos de qualidade que a gente acaba enfraquecendo mais ainda essa relação. O que acontece? Vocês acham que uma pessoa que é vítima, ela é atraente? Você tem vontade de se relacionar, de ter como amiga, você admira uma pessoa que é vítima? Não, né? A gente admira o herói, aquele que vai lá, aquele que faz, aquele que acontece, aquele que é poderoso, aquele que vai lá e é um líder. Esses a gente admira, não é verdade? E a gente não se dá por conta que quando a gente está se vitimizando, a gente não está sendo nada atraente. Porque assim como você não se interessa por uma vítima, ninguém mais se interessa. Se a gente vê, ai, minha vida tá tão chata, tão sem graça, queria ter alguém para me animar um pouquinho. Gente, você tá achando a sua vida sem graça. Aí você quer que o outro venha para te animar. E o padrão da vitimização ele é mais ou menos assim. É espera do outro para alguma coisa acontecer. E a gente não se dá por conta que é muito fácil entrar nesse padrão. É muito rápido. É muito automático. E a gente perde completamente a nossa influência. Então, para quem tá com problemas de relacionamento, esperando a mudança do outro, achando que não tem mais solução ou não sabe mais o que fazer com esse relacionamento, a primeira coisa é trabalhar em si o amor próprio. Você precisa ter amor por si mesma. Você precisa se amar, você precisa se apreciar, você precisa se dar aquilo que você quer. Você precisa se dar o amor, você precisa se dar a diversão. E aí sim você começa a se tornar uma pessoa muito atraente. Porque quem é que não gosta de uma pessoa que sabe o que quer? Quem é que não gosta de uma pessoa alegre? Quem é que não gosta de uma pessoa decidida? Isso influencia. Isso chama. Às vezes você tá toda bonitinha, bem arrumada, mas a sua energia tá péssima. Nada rola. Agora quando tá com esse amor próprio de dentro, a sua luz brilha, as pessoas chamam e admiram.
Exatamente. A Denise tá dizendo que pessoas vítimas são muito cansativas. É verdade, elas são cansativas mesmo. São cansativas, Denise, tanto para elas quanto para os outros, né? Então, realmente é um padrão muito ruim esse padrão da vitimização. Olá, Vânia. Olá, Satainá. E uma coisa que a Tchely, enquanto a Tchely falava, que me lembra, é que essa questão de relacionamentos tem uma coisa assim que é muito importante, que eu escutei uma vez de uma pessoa que nem trabalha com desenvolvimento emocional, essa pessoa trabalha com marketing. Ele fez um comentário que tem muito sentido pra mim, que ele disse o seguinte, que nesse jogo, assim, vamos chamar de jogo, né? Ou nesse jogo, ou nessa questão de relacionamento, ou quando a gente tem algo pra lidar ou pra resolver em termos de relacionamento, quem tem mais confiança é que leva. Quem demonstra mais confiança é que leva, enfim, o poder de escolha, leva a decisão, leva a assertividade. E isso tem um fundo de verdade. Porque quando a gente se coloca como dependente da mudança de outro, nesse momento a gente não tá tendo confiança conosco. Agora, quando você confia em você mesmo e você pensa, independente da postura do outro, eu vou construir aquilo que eu quero, você nesse momento tem o poder e a capacidade de influenciar o outro, que independente da situação que essa pessoa esteja, ela é capaz de se transformar pela sua confiança, pela sua integridade, pela sua autoridade, da sua confiança, da sua autoridade, entende? Porque quando a gente diz assim, olha, a minha decisão é essa aqui, ó, a gente se coloca numa posição de autoridade. Então, preste atenção sobre isso. O quanto você acredita, porque é você que diz que você precisa da mudança do outro. É você que diz. Então, essa é uma verdade que você tá criando e você tá acreditando nisso. E você tá colocando isso como a sua verdade, como a fonte da sua confiança. Nesse caso, falta de confiança. Então, preste atenção sobre isso. É muito, 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 muito importante a gente valorizar as nossas decisões. E uma coisa bem importante, Aline, que me lembrou agora, daqui a pouco a gente vai ver os comentários que eu tô vendo que estão chegando ali, eu tô adorando. Se tiverem perguntas, já vão fazendo. Que muitas vezes a gente espera do outro algumas atitudes que elas estão na nossa forma de ver a vida, nos nossos julgamentos. E a gente espera do outro coisas que ele não pode nos dar, ou que ele não sabe nos dar. Lembra no início que a gente falou que a gente só vê no outro aquilo que está dentro de mim? E as nossas expectativas com relação aos outros também são em cima dos nossos julgamentos, daquilo que eu vivi, daquilo que eu espero. E muitas vezes aquilo que eu espero não está dentro do outro. O outro não sabe me dar. Por exemplo, pode ser que eu espere um relacionamento com honestidade, um relacionamento feliz, um relacionamento de cumplicidade entre as duas pessoas. Só que daqui a pouco eu tô me relacionando com uma pessoa que não teve isso. Que os pais eram separados, que os pais não se davam, e que as outras relações da pessoa também foram só frustrações. Então vocês acham que essa pessoa tem uma base, ela tem no interior dela o que é ter honestidade, cumplicidade? Essa pessoa nunca experimentou isso. E daqui a pouco tu tá num relacionamento esperando de uma pessoa algo que a pessoa nunca vai te dar. Até porque se ela nunca experimentou isso, ela vai ter que aprender como é isso. Ela vai ter que ter uma experiência de sentir e de viver isso, para depois ela poder realizar. E para a pessoa fazer isso, precisa de muita boa vontade dela e não sua. De querer conhecer, de saber como que é e de querer expressar isso num relacionamento. Percebem? Então, muitas vezes é muito mais complexo. Então, por isso que a gente diz para você olhar para si
e desenvolver essa confiança e esse amor próprio para você atrair um parceiro no mesmo nível. Para você não ficar envolvido em relacionamento com pessoas perdidas, com pessoas mal resolvidas. Porque quando a gente tá perdida, quando a gente tá mal resolvida, quando a gente tá com os nossos medos, com as nossas preocupações, achando que não dá, não vendo os melhores resultados, o que a gente atrai no mundo externo é o que é o reflexo do nosso mundo interno. E se o nosso mundo interno tá uma bagunça, é isso que eu vou atrair pra minha vida. E uma coisa muito importante é que o que acontece nos relacionamentos é que muitas vezes a gente exige do outro aquilo que a gente não se dá. Então, o quanto você exige do outro aquilo que realmente é correspondente ao outro, que é correspondente a essa troca natural do relacionamento, ou quanto há uma distorção dentro de você e você não tá conseguindo manter o seu próprio equilíbrio e você usa um relacionamento para suprir as suas próprias carências. Quanta gente não consegue ficar sozinho? Por que uma pessoa chega a um ponto de não conseguir ficar sozinho? Porque ela própria não é capaz de suprir as suas necessidades básicas. Então ela vai o quê? Esperar do outro. E isso é muito injusto, gente. É muito injusto. É nesse ponto que a gente começa a fazer essas exigências que a Tchely vem colocando, que é aquilo que o outro não é capaz de lidar. E normalmente o que o outro não é capaz de lidar é porque é algo que talvez não caiba a ele te dar. Cabe a você. Por exemplo, eu vejo assim, ó, muitas mulheres dizendo: nossa, eu quero um relacionamento onde eu me sinta segura. Que normalmente são pessoas ciumentas e elas querem o quê? Se sentir segura. Gente, segurança é algo que cabe a você se suprir. Você tem que ter segurança da sua capacidade. Você tem que confiar em você. Você tem que confiar no seu próprio poder de manter o amor de uma pessoa. Você tem que confiar no seu poder de escolha, de que você escolheu a pessoa certa. Agora, muitas vezes, por uma insegurança interna, a pessoa quer que o outro, que o parceiro fique: ai, meu amor, eu te amo, e dando satisfações, e a cobrança excessiva. Mas no fundo, essa necessidade não é uma necessidade natural do relacionamento, é uma necessidade dela, da própria personalidade, onde ela não está sendo totalmente atendida em termos de várias questões pessoais, e ela projeta no outro aquilo que ela não consegue suprir nela. E coitado, esse parceiro, ele pode mandar quantas mensagens quiser, dar quantas satisfações forem, e nunca vai trazer segurança. Porque essa pessoa tem que gerar dentro dela segurança. Então, esse é um ponto. Por isso que tudo que a gente vê no outro tá na gente. Porque muitas vezes, até em conversas informais, algumas amigas me contam: nossa, aconteceu isso no meu relacionamento. E eu enxergo aquilo de uma naturalidade. E a pessoa enxerga como um problema. Olha o que essa pessoa fez. E pra mim não tem problema nenhum. Eu vejo assim, ok, é uma resposta natural. Mas a pessoa, como ela tá com uma visão distorcida sobre as próprias questões dela, às vezes uma demonstração de amor do outro é interpretada de uma forma negativa, porque dentro dela só tem insegurança. Então ela não é capaz de reconhecer uma atitude de valorização, porque dentro dela tem muito mais insegurança do que valorização. Então, até uma situação onde há uma demonstração de valorização é interpretada com insegurança e a pessoa faz uma leitura distorcida. Então, gente, o tempo inteiro a gente está projetando o nosso mundo interno no outro. Sempre é o que está dentro da gente, nunca é o outro. Nunca é o outro. Por isso que é a coisa mais enriquecedora a gente olhar para os relacionamentos e entender para onde esses relacionamentos estão nos levando em termos de direcionamento daquilo que eu preciso trabalhar em mim, e trabalhe em si. Trabalhe em si,
Porque você trabalhando em si, você vai ter o controle dos seus sentimentos, da sua atração e dos seus padrões de atitude também, porque muitas vezes nós mesmos destruímos a nossa felicidade em função de crenças de não aceitação, de não valorização, de distorção. Foi o exemplo da minha amiga que eu dei. Se eu tenho só insatisfação e insegurança dentro de mim, não importa o quanto o outro demonstre, eu sempre vou ver pela minha visão distorcida. E se eu tenho muitas crenças de não valorização, de insuficiência, quando eu recebo demonstrações de amor, de segurança, é possível que eu fique numa zona muito desconfortável, muito nova, e por instinto de proteção eu faça de tudo para afastar aquilo. Então, inconscientemente, a pessoa começa a desencadear comportamentos de sabotagem, de afastar. Opa, aqui eu tô recebendo muito carinho, eu não tô acostumada com isso. É tudo inconsciente, gente. Você não percebe. Agora, quando você vê, você tá repetindo esse padrão de relacionamento. E você vê, nossa, por que nunca dá certo? Só os que eu gosto não me querem. Os que eu não gosto estão aqui colado em mim. Agora, começou a me dar um oizinho a mais, um carinho a mais, eu já não... Exato. Já começa a ver problema. Não é que os que você quer não lhe querem. É que quando você recebe amor, você não sabe lidar com esse amor, porque dentro de você tem baixa estima, tem insegurança, e aí não é compatível. Lembra aquilo que a gente fala? Que tudo é de acordo com a frequência que a gente tá. E às vezes, quando a gente está recebendo amor, quando a gente está recebendo valorização, quando a gente está recebendo apreciação, se a gente não tem isso dentro de nós, a gente vai se sentir desconfortável em receber do outro. E automaticamente a gente vai ter padrões para afastar isso. Então, a gente precisa realmente olhar para dentro de nós, porque a nossa mente, ela tem mecanismos muito automáticos, muito inconscientes, padrões que a gente nem percebe e a gente só percebe em função dos resultados finais serem sempre desfavoráveis. E aí a gente percebe, nossa, mas o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Por isso que a gente trabalha com uma reprogramação mental, porque às vezes você quer resultados diferentes. Só que se você não reprograma tudo que tá no seu inconsciente, tudo que tá afastando aquilo que você quer, não vai rolar. Você tem que lidar, tem que mudar toda essa programação. Porque senão você só vai continuar atraindo a mesma coisa. A mesma coisa de que você foi programado. A mesma coisa que tá no seu momento presente. Se você tá feliz, se você tá bem, perfeito. Agora, se tem insatisfações na sua vida, essa área ela tem que ser reprogramada para você ter novos resultados. Vamos ver os comentários, que eu tô vendo que tem vários. Se tiverem perguntas, vão nos mandando. Lembra que depois a gente tem o nosso tempo limite para responder. Olá, Joel, querido. Ele tá falando, vocês são quânticas. Muito obrigada. Obrigada pela tua presença aqui novamente. Muito bom te ter aqui. Isso aí. A Denise falou, desde que comecei a abrir minha consciência para tudo isso, tudo mudou para melhor. Opa! Que bom, Denise. Muito bom te escutar. Olá, Claire. E a Denise, querida, é a nossa aluna do Serenidade, está sempre aqui com a gente. Serenidade é o nosso programa online, para quem chegou agora e não sabe. A Vivi, ó. Lê. Vocês me ajudaram... Ó, a Vivi agora. Vocês me ajudaram muito a vibrar nessa energia de confiança. Muita gratidão por isso. Ai, amada, querida, sabe que tu mora no nosso coração. Gratidão pelo teu prestígio. A Andrea falou, muito importante essa colocação. Não podemos exigir algo que o outro não está preparado para nos dar. Sim, é muita injustiça. É muita injustiça com a gente, porque a gente cria umas expectativas irreais. E com o outro, coitado, que a gente fica lá exigindo uma coisa que ele não pode nos dar, fica cobrando... Fica todo aquele clima, aquela resistência e ficam as duas pessoas infelizes, né? Olá, Zé!
Ai, mexi o celular aqui. Tremeu tudo pra vocês. A Denise também tá dizendo, ótima colocação. Olá. Olá, Lidmari. Olá, Michele, sejam muito bem-vindas. Olá, Zé Mognon. Às vezes tem os logins e a gente não consegue identificar. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Se tiverem alguma pergunta, por favor, gente, nos mandem. Agora é que a gente vai ter o maior prazer de responder, porque temos o nosso tempo limite. A Lurdinha tá dizendo parabéns. Muito obrigada, querida. Muito obrigada por estar sempre conosco aqui. É muito bom a gente reconhecer vocês que estão sempre aqui com a gente, ligados e conectados nesse nosso conteúdo. Ontem eu fiz um story no Instagram dizendo que esse tempo que a gente dedica é realmente pro aprendizado de vocês. Então, sempre que vocês tiverem questões, algum caso, algo que você esteja lidando e que você queira um direcionamento, você pode nos mandar, porque a gente usa esse tempo da quinta-feira para essa troca, para esse direcionamento, para trazer para vocês um conteúdo realmente de qualidade e que isso modifique a vida de vocês, assim como modificou a nossa vida. Então, é muito bom pra gente ter o carinho de vocês e saber que, de alguma forma, tudo isso que a gente fala tá impactando positivamente. Verdade. E que nem o Joel falou, nós somos quânticas mesmo. Por quê? Porque a gente acredita que quanto mais a gente dá, quanto mais a gente divide o conhecimento, mais todo mundo cresce. E se a gente quer construir um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos familiares, a gente tem que compartilhar informações. A gente tem que compartilhar informações de qualidade. Quanto mais pessoas souberem lidar com as suas emoções, não ficarem envolvidas nos medos, quanto mais pessoas se direcionarem para agradecer, para olharem a abundância do mundo, mais saúde, mais bons relacionamentos, mais dinheiro, olha, mais saúde, a gente tem tudo de bom para o nosso mundo. E é isso que no fundo a gente realmente quer. Então, cada vez que vocês acompanham, cada vez que vocês indicam para um amigo, vocês estão ajudando com essa parte quântica de a gente construir um mundo cada vez melhor. Porque é assim, com um por um, uma pessoa mudando, outra e outra, que a gente constrói. Então, tudo que a gente sabe, a gente gosta de dividir com vocês. Porque essa é a nossa contribuição para um mundo melhor. É assim que a gente acredita, né, Ellen? Que Exatamente. a gente está contribuindo para essa abundância que a gente quer. Exatamente isso. Então, não recebemos nenhuma pergunta até o momento, vamos finalizando. A mensagem que a gente quer deixar para vocês hoje é que vocês tirem do outro a responsabilidade de proporcionar satisfação, realização e todas as emoções que você quer sentir. No universo só existe você, não existe o outro. Não coloque esse poder nas mãos dos outros, porque isso é muita vulnerabilidade. Vamos ver que chegou uma pergunta da Linda Mari. Os produtos quânticos podem ajudar na ansiedade? Podem ajudar, sim. Eu e a Tchelle, a gente já fez uso de alguns produtos, como géis quânticos e frequências. Tudo que emite uma frequência pode ajudar. Existem músicas que são frequências, as pedras, elas emitem frequências, existem géis frequenciais. Então existem vários produtos que realmente podem ajudar. Agora, tudo isso só responde a uma qualidade de pensamento. A gente tem aí uma média de que, por exemplo, quando você usa um cristal, você tem 40% de ativação sobre algum ponto. Por exemplo, se você usa um cristal para ansiedade, você tem uma média de 40% de eficácia sobre isso, né? A partir dessa pedra. Então, além disso, você precisa ter a sua conduta de pensamento. Muitas vezes a gente quer botar num produto, a gente quer botar numa pedra, num amuleto, em algo fora uma questão que é interna. Então, se esses produtos podem ajudar,
Podem, não é a especialidade minha e da Tchelle, tem várias pessoas que trabalham com produtos quânticos. A gente trabalha com você desenvolver o seu poder, porque aí tudo aquilo que você usa, tudo aquilo que você toca, você potencializa, porque a nossa energia, ela tá em tudo. Os nossos objetos possuem a nossa energia. Então, se você altera o seu padrão de pensamento, você pode controlar a sua ansiedade sem produtos também. Que a gente dá muito valor a gente produzir. A gente produzir a cura para aquilo que a gente quer. E não depender de amuleto, de mestre, de espíritos, de qualquer outra coisa. Que nem existem muitos clientes nossos que vão a centro espírita, fazem limpezas, o que a gente acha ótimo, a gente aconselha. Mas se você não muda o seu padrão de pensamento e de emoção, você faz uma limpeza e 2 minutos depois você voltou a pensar, voltou a vir toda a sujeira de novo. Ou mesmo um produto, um medicamento, qualquer coisa que você utilize que seja fora de você, vai criar uma vulnerabilidade. Então, ainda mais poderoso é você aprender a lidar com seu padrão de pensamento para aí sim acabar com a sua ansiedade. Porque tem aquele efeito que nem o medicamento, né? Eu tô com uma dor de cabeça. Eu vou lá e tomo um remédio para dor de cabeça. Eu alivio a minha dor de cabeça. Passou o efeito do remédio, a minha dor de cabeça muitas vezes volta. Por quê? Porque talvez eu não tenha trabalhado com as minhas questões internas de pressão. Talvez eu esteja me pressionando muito e essa dor de cabeça volta. E eu posso ficar tomando medicamento, passou o efeito do medicamento, voltou a dor de cabeça. Por quê? Porque eu não tratei a causa da dor de cabeça. Então, eu e a Ellen, a gente adora que a gente trabalha com a causa. Quais pensamentos, quais emoções estão me causando essa ansiedade? A partir do que eu descubro isso e eu aprendo a lidar com essa causa, eu posso usar os potencializadores, que são os produtos quânticos, pedras, enfim, vários outros que a gente tem que eu não sei com qual tu tá se referindo aí. Nos dá um retorno, Lid Mari, para ver se ficou clara essa questão, se a gente conseguiu responder aquilo que tu esperava. Inclusive, eu e a gente adora, né? A gente adora, a gente faz uso de tudo, mas a gente sempre tem como base central o nosso direcionamento mental e emocional. A Mônica tá falando muito difícil, não sei o que ela tá querendo dizer que é muito difícil, se é... Explica um pouquinho mais, Mônica, o que tu considera muito difícil para que a gente possa te ajudar. Vamos conversar um pouquinho assim, se for essa questão do próprio direcionamento mental e emocional sem amuletos, que era o que a gente estava falando, sem produtos, sem pedras, sem nós por nós mesmos. É difícil em algum momento porque ninguém nos ensina e porque a gente não tem muitas vezes um passo a passo de como fazer. Então, tudo aquilo que é novo pra gente, tudo aquilo que a gente desconhece, a gente pode achar difícil em algum momento. Mas quando a gente começa a acessar recursos para isso, quando a gente começa a aprender passo a passo, que é o que eu e a Tchelle, a gente vem através dos nossos cursos e das nossas assessorias ensinar para vocês, as coisas começam a clarear. Deixa eu ver o que a Mônica falou. E quando sabemos a causa e não conseguimos sair, é porque, justamente por essa questão que eu tô falando, Mônica, porque muitas vezes a gente sabe a causa do nosso problema, porém a gente não tem um passo a passo para sair desse problema e ir para a solução. Porque o cérebro, em função da estrutura anatômica primitiva, sempre vai te envolver no problema, sempre vai trazer o pensamento negativo como uma forma de proteção, o medo como uma forma de proteção, a reatividade como uma forma de proteção, a vitimização como uma forma de proteção. Então, isso de a gente não saber lidar com os nossos pensamentos e de a gente saber
saber muitas vezes a causa dos nossos problemas e ainda assim não conseguir resolver, é porque nos falta realmente o passo a passo, um como fazer. Então, é justamente isso que a gente traz para vocês através dos nossos cursos e das nossas assessorias. A Mônica tá falando que é paralisante mesmo, porque é como se a nossa mente criasse uma bola de neve onde a gente só consegue circular em volta daqueles pensamentos. O que eu te proponho, Mônica, é que tu entre em contato comigo e com a Tchely para que a gente possa te dar um direcionamento mais específico para te ajudar nessa questão, porque a gente tem como essa questão de te direcionar e de te entregar um passo a passo, de realmente pegar na tua mão e te mostrar como fazer, é a nossa especialidade, é aquilo que a gente faz todos os dias com os nossos clientes, com os nossos alunos, e aí a gente pode rodar para cima os comentários, a gente tem vários depoimentos de alunas, inclusive que estão online aqui nessa live e que já tiveram essa transformação que tu tá buscando para realmente te tirar dessa paralisação e te levar para os teus sonhos, te levar para as questões que tu quer resolver, porque muitas vezes a gente só saber a causa não basta. Olá, Cris, querida! Chegou no finalzinho, mas chegou! Muito bom, meu amor, te ter aqui. Mônica, só me dá um ok pra ver se ficou clara essa questão, mas isso tudo que tu tá trazendo é super normal de quando a gente tá vivendo no nosso piloto automático. O que tu precisa é aprender um passo a passo para sair disso. E uma coisa muito louca, que parece muito louca, mas o que acontece muito, é que quando a gente está envolvido, que a gente vê a causa do nosso problema e a gente não consegue resolver, a gente muitas vezes se envolve num padrão de insuficiência. E a gente começa a achar que técnica nenhuma vai resolver. Que não adianta eu chamar as gurias porque não vai ter jeito. Que não tem jeito pra mim, que não tem jeito pra isso. Muitas vezes eu olho outras pessoas que conseguiram, mas eu fico me achando insuficiente pra conseguir aquilo. E não é porque eu não acredito no profissional ou porque eu não acredito na técnica, mas muitas vezes é porque a gente acha que a gente se coloca num buraco tão grande e a gente não vê saída pra gente. A gente só se vê como aquilo. Muitas pessoas acabam não vindo para assessoria com a gente porque acham que por mais que vejam os depoimentos, vejam tudo que acontece, acham que para ela não vai ter solução. E sabe o que é horrível? Porque esse é o pior nível que a gente pode estar, que é o nível da insuficiência, que é o nível onde nada acontece. E se a gente não consegue sair, a gente precisa ter muitas vezes uma força extraterrestre para mandar uma mensagem e marcar uma sessão para aí você conseguir se direcionar. Porque no momento que você tá com a gente, que você começa a praticar, você já sobe e já começam a aparecer as oportunidades. Se tiverem alguém aí que já fez assessoria com a gente para contar, que é incrível, né? Só faz a sessão, sai de uma outra, porque a gente usa como base essa tabela. Só para vocês saberem quem são novos. Quando a gente está no nível da insatisfação, a gente está no último nível aqui. Quando a gente acha que a gente é insuficiente, que não é bom bastante, que não tem os recursos. Então vocês imaginem que isso aqui é um prédio. E que eu tô no primeiro andar do prédio e eu olho para a janela. Aqui eu e a Ellie, a gente está no segundo andar do prédio. Sabe o que a gente vê? A nossa vista de Porto Alegre daqui é um telhado. Vocês acham que a gente está tendo uma visão expandida da vida de Porto Alegre? Não, né? A gente está vendo uma coisa muito restrita, a gente está vendo um telhado. E quando a gente está aqui embaixo, é como se eu tivesse em Porto Alegre, que tem um pôr do sol lindo no Guaíba, que tem umas montanhas atrás, mas eu tô nesse nível, eu só vejo, nesse andar, eu só vejo o telhado. Agora, quando a pessoa vem para assessoria com a gente faz umas práticas, ensina o passo a passo para a pessoa já vai para aqui, ó. Já começa a ter uma visão muito melhor da vida. Já começa a ter uma vista melhor de Porto Alegre e enxergar possibilidades
para ela, uma possibilidade para viver melhor. Então, conforme você vai subindo nos andares das emoções, você vai começando a enxergar possibilidades para você, para o mundo, para os relacionamentos. E aí, Mônica, você vai ver que tudo tem solução. Que era só teu baixo padrão energético que não estava deixando. Então vai lá, sai um pouco de si e haja. Aí você vai ver que as coisas começam a andar. Tenha coragem. Tenha coragem. Vamos ver o que a Denise está falando. Eu faço o programa Serenidade e está sendo maravilhoso. Hoje me sinto outra pessoa. Vale muito a pena, Mônica. Obrigada, Denise, querida, pelo teu depoimento. É muito bom, gente, a gente escutar outras pessoas também, né? A gente traz esse depoimento da Denise, a gente agradece muito porque a gente consegue inspirar os outros através da nossa transformação. Então, todos aqueles que já passaram, tanto pelo programa Serenidade, quanto pelas assessorias individuais, quando compartilham a sua experiência, estão inspirando outras pessoas, né? Às vezes, olha só, a Mônica tava lá numa situação uma sensação de impotência total e ela já começa a ver que, opa, outras pessoas já saíram dessa situação. E então, a gente, quando vê modelos de superação, quando a gente vê que as outras pessoas estão se transformando, a gente vê que a nossa mudança é totalmente possível. A tua mudança, Mônica, é totalmente possível. E a gente tá aqui justamente para te auxiliar para essa mudança. E a gente começou muito em função disso, né, Ellen? Porque a gente, quando começou a praticar técnicas de equilíbrio emocional, a gente tava num nível baixíssimo de energia. A gente Nada sempre acontecia. No pior também, impotência total também, Mônica. Não, você não está sozinha, também já sentimos isso. E hoje a gente tá aqui para passar esse conteúdo para vocês, porque a gente já sentiu. A gente sabe o que é isso. Muitas vezes, por meses, o que nos motivava era ficar escutando palestras, lives, tipo essas que a gente faz de vocês. Esse tipo de material nos salvou pra gente ter a vida que a gente tem hoje. E é por isso que a gente compartilha isso tudo com vocês. É por isso que a gente tá aqui toda semana. Porque esse conteúdo mudou a nossa vida. E a gente quer que mude a de você também. E a gente quer que mude a vida do máximo de pessoas possível. Se você tá melhor, se tá lhe ajudando, já compartilhe com alguém. E aí você já começa a entrar nesse círculo de construção de um mundo melhor, do mundo mais abundante, do mundo de pessoas que sabem ter equilíbrio nas suas áreas e que vivem bem e que vivem de forma ótima, de forma saudável em todos os níveis da sua vida. Que é isso que a gente quer. Certo, meus amores? A Mônica tá dizendo verdade. Que bom, Mônica. Conta com a gente, tá? E é isso. Assistam, vejam essa live quantas vezes precisar. Mônica e a Tchely, a gente escutava as palestras e lives várias vezes. Então aqui no Instagram vai ficar a reprise por 24 horas e no Facebook fica a gravação. Escuta a Mônica quantas vezes for necessário para que tu te motive e para que tu saia desse sentimento e possa realmente vislumbrar todo o teu poder, que é imenso e que nesse momento você não tá enxergando, pode não estar enxergando, mas que tá aí dentro de você um poder absurdo, latente, de ter tudo aquilo que tu quer, certo? Tem também nosso canal do YouTube, a gente coloca várias aulas lá, vários vídeos, a gente tá sempre compartilhando material lá que você pode assistir também. E quando precisar YouTube, de uma mão, só nos chamar. O YouTube é Conexão HT. Vai lá e corre, vai selecionar assim o que tu tem alguns temas de interesse, tem vários assuntos e aí tu vai separando por abordagem e aquilo que for tocar teu coração e fizer mais sentido, com certeza vai ter uma mensagem especial pra ti lá também. Certo? Boa noite!
Muito obrigada pelo prestígio, muito obrigada pela confiança. O Instagram tá dizendo que temos 26 segundos, então está na hora de dar tchau mesmo. Boa noite, sempre ótimo estar aqui com boa vocês. noite, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada pelo carinho de vocês.